Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso em um podcast. Então, aquela noite, para mim, ela mudou a minha vida para sempre. Quando eu acordei pela manhã, pastor, e eu me dei conta que eu estava presa, que a minha situação era aquela, e a casa caiu, como você diz, eu sabia que aquele momento estava mudando minha vida para sempre. Que se eu saísse em liberdade, naquele dia, eu já seria uma nova Maria Odila. Porque o impacto do cárcere na vida de um ser humano, ele é assustador. Ou ele te regenera no encontro com Cristo, ou ele te mata e te torna um bandido criminoso, como a gente vê aí. Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao podcast Transmitir. E você que está chegando aí, que nos acompanha, é uma bênção estar aqui com vocês, mais uma semana. E o que eu quero te pedir? Que você já vá dando aí o seu likezinho, vá compartilhando e vá se inscrevendo no canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E hoje a gente tem uma surpresa maravilhosa para você. Isso, hoje um podcast totalmente especial, né? Eu tenho uma convidada hoje, com certeza você já viu um corte dela na rede social. É impressionante, duvido que você não tenha assistido. Você vai assim, ó, uma advogada criminalista, uma história incrível que vai inspirar você, onde ela passou até mesmo pelo sistema prisional e ficando em cárcere fechado durante 94 dias. E detalhe, esses 94 dias ela leu 93 livros e teve um encontro com o Senhor. Hoje, missionária do Senhor, levando a palavra para os 4 cantos do mundo, cumprindo o ID de Jesus. Oh, maravilha! Seja muito bem-vinda, doutora Maria Odila. Pastor Geison, pastora Márcia, muito obrigado pelo carinho. Também ao Instituto Transmitir, esse podcast lindo que nós somos convidados. Eu estou muito feliz, pessoal, porque a gente está chegando na fronteira com um grande propósito do céu. Nós acreditamos ontem, depois do culto, pastor, eu senti do céu que realmente o inimigo fez tudo para que a gente não chegasse na fronteira. E eu tenho que testemunhar, pastor. Eu tive uma dificuldade para chegar na fronteira. Meu marido está aqui, ele acompanha o nosso trabalho e a gente percebe assim que os clientes da fronteira não chegavam até mim. E ontem eu entendi por quê. É uma barreira, porque a gente traz junto com a gente a advocacia criminal e também o reino dos céus. E Jesus, ele era assim, né? Ele dava pão para a multidão, mas ele também alcançava o reino dos céus. E nós, como seguidores de Cristo, somos parecidos com Cristo. E eu estou muito feliz, irmãos. Parece que os conheço de uma vida toda, muito feliz de estar em Livramento. Pregamos hoje à noite também, logo a mais temos o programa de rádio e entendemos que o céu é o nosso destino. Enquanto temos aqui, precisamos testemunhar e contar o que Jesus fez. Glória a Deus! Maravilha. Olha só, gente, que coisa linda. É uma bênção ter a senhora aqui conosco e dizer assim, ó, realmente aqui Santana do Livramento e Rivera, essa fronteira, ela tem algumas potestades e principados que atuam aqui. É bem complicado. Isso está se quebrando, glória a Deus. O Senhor está trabalhando muito nessa área. A gente vem percebendo, mas quando a gente vem para cá, as pessoas dizem assim, mas você vai para lá, é cemitério de pastor. Lá nada dá certo, lá todas as igrejas fecham. Então, assim, tem sim uma barreira espiritual, mas em nome de Jesus foi vencida, né? E vocês estão aqui, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. E a gente queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história para o nosso público, né, que não lhe conhece ou que ainda, né, não sabe aí o seu testemunho. A gente queria falar um pouquinho, isso, né, e aí amor? a gente vai por etapa, pastora. Pastora, doutora, missionária, glória a Deus, assim que é bom, né, gente? Né? Serva do Senhor, filha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Querida, então a gente começa assim, ó. A gente sabe que a sua história é bem longa, assim, tem bastante coisa,
Mas vamos, antes da senhora conhecer o Senhor, vamos começar a partir daí, né? Quando a sua vida começou a sair dos trilhos, começou a se perder, assim, aí a senhora no começo achou que era normal, depois começou a se dar conta, partimos daí, e aí a gente vai avançando até os dias de hoje para as pessoas lhe conhecerem, até para ser um testemunho vivo do que o Senhor fez na tua vida, e para que essas pessoas que estão nos vendo agora possam entender que sim, o Senhor transforma vidas, transforma principalmente, situações. Né, ali na sua juventude, né? Isso. Qual foi as escolhas erradas, Isso. os caminhos perigosos que muitos jovens escolhem, né? A gente tem um público que alcança muitos jovens e a gente gostaria de falar também para eles, né? Para que eles pudessem saber como ter boas escolhas, né? Como o caminho de Deus, por exemplo, que foi depois na sua vida, fez a diferença. Bom, eu sou a filha mais velha de 8 irmãos. Meu pai foi um peão de fazenda até que a gente tinha 8 anos, enquanto eu morava no interior. Com 8 anos eu vim para a cidade de Cerro Largo. Até os 8 anos eu vivi numa casinha de capim, chão batido. Cresci até os 8 anos com os meus pés no barro. Lá no interior eu me criei junto com meus avós, meus primos. Tive uma infância de uma criança normal, que não conheceu nenhum luxo, nunca usou uma roupa nova, sempre usou o que sobrava dos outros. Mas eu tive o privilégio de 4 para 5 anos, quando eu me lembro, assim, por gente que me conheci como gente que tenho lembrança, de uma professora que era namorada de um irmão da minha mãe, e ela me ensinou a ler. E o meu amor pelos livros, pela leitura, abriu um horizonte para mim. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu aprendi a ler a Bíblia muito cedo, tinha uma Bíblia na casa dos meus avós que faltavam muitas folhas. Hoje, eu às vezes estou estudando a Bíblia e me lembro que eu li toda a história de Abraão e depois eu queria seguir em frente e eles consumiram com as folhas daquela Bíblia, porque ninguém valorizava. Mas eu pegava aquele livro gigante e eu lia. E com 8 anos, então, a gente vem para a cidade de Cerro Largo. Eu vou estudar numa escola pública. Com 13 para 14 anos, eu conheço o pai da minha filha, que a família dele sempre trabalhou com compras de mercadorias da Argentina e vendia. Aos 16 anos, eu engravidei, casei. E a minha filha nasceu e eu abandonei os meus estudos. E a gente começou a fazer viagens para o Paraguai. E no começo eram algumas coisas que todo mundo trazia, perfume, relógio, fita cassete naquela época, DVD, vídeos. Eu não lembro como é que fala, pastor, mas era um vídeo que rodava uma fita grande, eu não me lembro agora. VHS. Exatamente. E a gente fazia isso. Nos anos 90, 96, veio o cigarro no Paraguai. E nessa época eu retorno para os estudos em um supletivo. Retorno para terminar o meu 2º grau, que eu tinha um sonho de ser advogada. Esse sonho da advocacia, ele veio quando eu era menina. Eu sempre pensava, eu lia muitas histórias. Teve um ano, né, que eu perdi a 7ª série, porque eu pegava os livros e ficava na praça lendo e não ia para a escola. Era um vício, se tornou um vício para mim. Eu imaginava, e aqui eu abro um parênteses, a importância de você conhecer pessoas. Pessoas nos influenciam. Eu conheci um homem, seu Pedro Arlindo Schneider, e eu um dia entrei na sala dele e ele me disse uma coisa, eu era muito jovem ainda, ele me disse assim para mim: nunca deixe de estudar, nunca deixe de ler, porque isso vai ser a única coisa que ninguém vai tirar de você. E me contou a história dele. E sabe que eu carrego isso comigo, então eu pensava, eu estou no caminho certo. E aí eu volto para os estudos em 94 num supletivo, Centro de Estudos Supletivos em Santo Ângelo. Eu fiz todo o 2º grau ali. E a gente continuou nas viagens para o Paraguai, a gente abriu uma empresa, comprou ônibus e foi crescendo no mundo, na questão financeira, mas tudo do contrabando. E o ilícito é uma coisa muito incrível, né? Porque o crime, todo crime, seja ele de menor potencial ofensivo ou seja ele grave, ele vai te enrolando de uma forma, porque isso é o inimigo, né? Ele vai te enrolando de uma forma que às vezes tu pensa em sair, mas tu quer ganhar, fazer mais uma viagem, tu quer fazer mais um dia, tu quer trabalhar mais um ano, e foi isso que aconteceu comigo. Eu termino, então, o 2º grau nos anos 2000, e nessa função do contrabando, e em 2002 eu entro na faculdade de Direito, e continuo com os contrabandos.
e cada vez mais forte. Aí já não era mais um ônibus com cigarro, daí já era 2 ou 3 carretas, daí já se comprava 2 ou 3 cargas, já se vendia para vários lugares, inclusive a operação aconteceu na região também de fronteira, porque todos os clientes da fronteira que me compravam ficaram grampeados porque era um grampo de telefone, que era a primeira grande investigação da Polícia Federal, contra o contrabando de cigarro. Foi então, dia 10 de outubro de 2006, aconteceu a grande operação, chamada Operação Bola de Fogo, contra o contrabando de cigarro. A gente foi preso na nossa casa, mas junto com a gente foram 93 pessoas presas, só na região noroeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Aí as pessoas que eram consideradas líderes da quadrilha, elas foram levadas para Porto Alegre de avião, e eu estava entre elas, eram 6 pessoas. Eu fiquei 94 dias em Porto Alegre. De Porto Alegre eu venho presa para minha cidade e cumpro toda a minha pena fechada. Eu fui condenada a 11 anos, então eu cumpri, pastor, corrigindo aí, 1.097 dias de pena. 3 anos. E esse é o ponto. Agora chegamos no ponto que as pessoas têm curiosidade, e eu acho que esse é o momento da sua prisão. Ali é como assim, né, como dizem, a casa caiu, como que tá, o que vai acontecer com a minha vida? Agora eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre essa experiência que teve dentro da prisão, né, que inclusive ali foi mais de 94 dias, né? 94 dias foi só em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Isso. E mas depois todo o resto em Cerro Largo. Isso, mas esse momento... Mas é o momento da prisão, momento da prisão, assim. Como foi? Qual foi o medo, sentiu, né? O que veio, assim? Passou filme na mente? Como é que foi? Bom, quando a polícia chegou na nossa casa, às 6 horas da manhã, eu não tinha dimensão do que ia acontecer. E a Polícia Federal chegou com mandado de busca e apreensão, eles revistaram a casa, a gente chamou os advogados, depois eles disseram que tinha um mandado de prisão e que a gente teria que acompanhá-los até Porto Alegre. Fomos presos a Santo Ângelo, de Santo Ângelo nos colocaram num avião. Quando eu desci no Salgado Filho, eu nunca tinha andado de avião. Eu andei a primeira vez algemada. Quando eu desci no Salgado Filho e nos conduziram ao departamento da Polícia Federal, fizeram os procedimentos, meia-noite eu chego na prisão, Madre Pelletier, em Porto Alegre, presídio feminino. Aí as pessoas perguntam pra gente, como que é a primeira noite na prisão? O impacto do cárcere. É assustador. Porque a primeira coisa que você faz quando você dá a entrada, você descobre que você passa a ser um número. Que você não é mais uma pessoa. Que você não tem mais vontade própria, você está agora dependendo do Estado. Eu cheguei em 2006 do Madre, era uma época muito difícil da penitenciária. Eu fui levada para uma triagem e o primeiro choque que eu tive, porque eu levei uma bolsa bem bonita de couro com as minhas roupas. Foi tirado de dentro, foi selecionado algumas peças, foi colocada dentro de um saco de lixo. Eles arrebentaram, rasgaram a capa da minha Bíblia e me entregaram ela, porque eu consegui entrar com ela. É uma Bíblia que hoje ela tá, a gente arrumou ela tá lá no nosso escritório. Quando eu entro na triagem e me dou conta do ambiente, e na porta, quando a mulher bateu, a policial me colocou para dentro e bateu a porta, eu olhei para cima, estava escrito, bem-vindo ao inferno. Meu Deus. Quando eu olhei para aquelas mulheres deitadas naquelas camas, com metade de um colchão, mas não era colchão, era uma espuma. E quando eu olhei para o chão, quando eu olhei para o estado do lugar, quando eu olhei para o banheiro, aquele negócio no chão, ali daí junto vem o café, vem a comida. Aí a gente pensa assim, isso aqui pode regenerar uma pessoa? Não. Ali tu vai sair dali com todas as revoltas. Então a primeira noite na prisão, ela é uma noite de choque. De tudo aquilo que você viu na televisão, que você viu nos jornais se falar sobre prisão, mas quando você vê a realidade de uma prisão, a tua cabeça muda. Então hoje, quando as pessoas olham para Maria Odila, defendendo pessoas no tribunal do júri, defendendo pessoas nos processos, elas têm que saber que a Maria Odila conhece o lado de trás. E a gente sabe que ali não tem só uma pessoa.
ali tem um ser humano. Então, aquela noite, para mim, ela mudou a minha vida para sempre. Quando eu acordei pela manhã, pastor, e eu me dei conta que eu estava presa, que a minha situação era aquela, e a casa caiu, como você diz, eu sabia que aquele momento estava mudando minha vida para sempre. Que se eu saísse em liberdade, naquele dia, eu já seria uma nova Maria Odila. Porque o impacto do cárcere na vida de um ser humano, ele é assustador. Ou ele te regenera no encontro com Cristo, ou ele te mata e te torna um bandido criminoso, como a gente vê aí aos montes. Se a senhora pudesse voltar naquele dia, lá na cela, lá onde tu estava presa, olhando para aquela mulher que tu era lá atrás, o que tu diria para ela? Pastora, uma pergunta difícil. Eu muitas vezes, por muitas vezes no meu dia, hoje vivendo o que Deus me proporcionou, as pessoas tentam hoje lembrar do meu passado, pastora. Eu rompi com o meu passado. Eu não lembro de pessoas, eu não lembro de fatos ruins, eu não lembro de nada. A única coisa que eu tenho do meu passado é minha filha, que ficou para mim, que é um pedaço de mim, que me deu 2 netos maravilhosos, o Luiz e o Levi, e ela é parte da minha vida, grudada em mim. Nasceu de mim, saiu de mim. E aquela Maria Odila, fora isso, ela não existe nada dela. Mas o que eu diria para ela, Maria Odila, você venceu. Porque você tomou a mais linda de todas as decisões. Você decidiu entregar a tua vida para Jesus. Porque eu acredito que a única forma de você vencer e superar o trauma de um cárcere é sendo limpado pelo sangue de Jesus. Então, se eu encontrasse a Maria Odila do dia 10 de outubro de 2006, eu ia dizer para ela: tu foi muito forte, Maria. Tu suportou coisas que sem Jesus tu não suportaria. E diria para ela também que ela foi uma guerreira. Porque às vezes eu tento contar num podcast ou até mesmo num livro o que eu passei. Mas não caberiam em livros. Não teria como contar o dia a dia de uma prisão, o dia a dia de uma pena. E isso seria impossível de eu ter vencido e ter chegado até aqui se eu não tivesse encontrado Jesus ou Jesus tivesse me encontrado. E esse é o ponto que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Porque a doutora ela vai conduzindo, ela vai falando conforme a gente mais ou menos está programado aqui. A gente não tinha conversado sobre isso. Não. E esse é o ponto, doutora. Em que momento dessa história aí que o Senhor entrou na tua vida assim e virou a chave, né? Porque a senhora falou ali, na primeira noite eu já entendi. A primeira noite já caiu a ficha. Então, entendo que a senhora já conhecia o Senhor antes, né? Mas eu creio que essa experiência, que foi realmente um encontro com Jesus, na profundidade. Que momento foi esse, pastor? O momento, eu já estava presa fazia alguns meses, dia 22 de dezembro de 2006. Esse período de 10 de outubro até 22 de dezembro de 2006 foram os momentos mais difíceis. Porque os primeiros dias na prisão eu perdi 12 quilos em menos de 30 dias. Eu tive que fazer alimentação por sonda, porque eu já tinha problema de pressão alta na época. E o impacto da prisão, porque Deus me levou para lá. Eu não tenho dúvida hoje que as pessoas falam assim, mas tu conhecia Jesus? Não, eu não conhecia Jesus. Porque quem conhece Jesus não comete crime. Quem conhece Jesus não suborna. Quem conhece Jesus não é subornado. Quem conhece Jesus não se vende. Quem conhece Jesus verdadeiramente, ele não negocia seus princípios. Então eu não conhecia Jesus. Porque se eu conhecesse Jesus, eu não faria contrabando. Mas o certo é que nesses primeiros dias de adaptação são os momentos mais difíceis da prisão. Porque você sai de um mundo onde você é livre e você passa a estar preso. E a prisão, a parte mais difícil dela é a falta de liberdade. E eu sempre fui uma pessoa que a primeira coisa que eu senti falta foi do meu chimarrão.
que eu cheguei lá, eu fiquei 2, 3 dias sem mate. Aí, o contato com a minha família demorou aí uns 10 dias até que alguém conseguiu me levar alguma coisa. Então, esses dias, para mim, eles foram assombrosos, mas a minha carga de estudo e de conhecimento, eu sabia que a minha pena não era eterna, eu sabia que meu crime não era hediondo, né? Que contrabando era um crime, em tese, um crime de potencial ofensivo leve. A lavagem de dinheiro que configurava o meu pior artigo e que me permitia com que eles me deixassem fechada, né? Com uma prisão preventiva. Então, eu imaginava que eu fosse sair a qualquer momento. Então, a gente fica naquela esperança, dependendo de um advogado. E por isso, hoje, quando as pessoas me veem bater na mesa, brigar, discutir, ir a fundo buscando o direito de alguém, é porque eu não tive essa defesa para mim. Porque se eu tivesse advogado em causa própria, eu fosse minha advogada naquela época, eu não teria ficado todo esse tempo presa. Mas hoje eu entendo que isso também foi parte de um projeto de Deus. O tempo passou, teve um dia específico na minha vida que foi o dia que determinou tudo que eu tô vivendo hoje, assim, no sentido de me reerguer. Eu fiquei muito mal, eles me levaram no médico lá no Instituto do Coração, que era um lugar que eu era conhecida, porque havia uma prevenção na minha ficha. Eu não era condenada, meu crime era de potencial ofensivo leve. Eu fui colocada num lugar que era mais seguro, mais tranquilo, uma galeria de trabalhadoras, e tinha a questão da pressão alta que eu tinha e o problema no coração. Então, eles tinham um certo cuidado comigo, porque eu era uma presa preventiva. E era uma presa que tinha sido presa em rede nacional. Então, ninguém quer problema. Então, eu tinha um atendimento médico regular. E eles me levaram no médico, e o médico, a minha pressão não regulava mais. Aí, um dia, eles iam me levar para o Instituto Psiquiátrico Forense, para mim ficar lá. Estava definido isso já. E eles me levaram numa psicóloga, a doutora Caroline. E primeira vez que eu conversei com uma psicóloga. E ela olhou para mim, usou uma técnica muito linda. Ela colocou um espelho na minha frente e disse assim para mim: olha para esse espelho, Odila. Eu me olhei porque lá não tem espelho. Quando eu vi meu rosto, eu tinha perdido muito peso, mas eu estava consciente. E ela disse assim para mim: hoje é dia 12 de novembro de 2006. Tu estás presa aqui no Madre Pelletier. E só o que pode te tirar daqui é um alvará de soltura do juiz. Não importa quem tu tenha lá fora. Então, até que esse alvará chegue, tu tem que viver. Porque se eles te levarem, se tu tá achando esse lugar ruim, se eles te levarem pro Instituto Psiquiátrico Forense, tu não sai de lá vivo. Então, eu quero dizer para ti, olha pro teu rosto e pensa no que tu deixou lá fora. Eu tinha 12 quilos menos. E eu já pesava 55. Estava com 43 quilos. E eu me dei um choque de realidade. Eu lembrei da minha filha. E hoje eu falo muito sobre isso, porque quando as mães, elas lutam por seus filhos presos, injustiçados, e elas vão até o último, lutando por eles. Elas estão com os cabelos brancos e estão nas filas das penitenciárias para verem seus filhos. Eu entendo isso. Porque se teve uma das coisas, depois de Jesus que me fez eu superar tudo, foi o amor pela minha filha. A Samara foi o que eu precisava para dizer assim, tu vai conseguir. E a minha filha sempre, quando eu conseguia falar com ela lá, ela dizia assim para mim: mãe, lembra que tu é a pessoa mais forte que eu conheço. Tu nunca vai me decepcionar. E eu sei que tu vai sair daí viva. Então, nesse dia, nessa conversa com a psicóloga, ela me fez uma pergunta. Ela me disse: Odila, o que tu gosta de fazer? Quais são os teus vícios? Tu usa droga? Não. Tu fuma? Não. O que tu gosta de fazer? Eu olhei para ela e disse: eu gosto de ler. Ela falou para mim: por que tu não lê? O pessoal não pega livro para trazer? E eu falei para ela: não, o pessoal
só pega livro de romance. Eu tô numa fase que eu não quero ler nada de romance. Falei pra ela. E ela disse, tu ia gostar de uma vez por semana ir pra biblioteca? Ter uma tarde toda pra ti, pra te separar teus livros. Eu olhei pra ela e disse, isso vai salvar minha vida. Daí ela disse, então eu vou chamar a chefe de segurança, chamou a dona Cláudia. Chefe de segurança veio, eles fizeram um termo, e dali mesmo eles me levaram para a biblioteca. Isso era umas 2h da tarde. 6h30 eles foram me buscar. Eu tinha separado, eu já sabia eu já tinha catalogado todos os livros da biblioteca. Eu separei livros de várias religiões, livros espíritas, todos os livros que tu pode imaginar. Eu li todos. Li livros de autoajuda, li livros da Zaida, que é uma escritora espírita. Li tudo. 93 dias eu fiquei lendo. E quando 22 de dezembro, aí eu melhorei. Comecei a me alimentar, comecei a reagir, comecei a escrever. Aí eu já estava escrevendo um diário dentro da cadeia, que daí se tornou no livro Diário de uma Pena, que a gente já lançou. E aí eu fazia resumo dos livros, resenhas. Eu encontrei um livro, vale muito a pena se vocês não conhecem, O Maior Vendedor do Mundo, Og Mandino. Esse livro mudou a minha vida depois da Bíblia. Eu li aquela história e eu falei, cara, eu posso vender a minha história. E eu começo a anotar ele. Eu li ele 2 vezes, eu anotei ele inteiro. A história é uma história incrível. E o tempo foi passando, 22 de dezembro, então. Eu nunca tinha chorado. Nunca chorei. Porque na cadeia eles dizem que tu não vem miar perto de mim. Tá todo mundo com problema, daí tu vai ficar chorando para as pessoas. Então eu nunca chorei. Se eu derramava alguma lágrima, era em silêncio. Naquele dia eu já conhecia todo mundo da galeria. Eu falei com meu pai à tarde. E eu ganhei um cobertor velho para me fazer yoga, para me alongar. Eu pratico yoga. Aí o convento, o presídio é um convento. Aí as grades são gigantes. E eu dormia numa beliche e que eu enxergava toda Porto Alegre, porque a janelona ficava virada para lá. Era época de Natal, tocava um sino 6h da tarde. E aquele dia eu fiquei olhando para aquela janela, para as luzinhas de Natal. Eu tinha falado com meu pai à tarde e eu levantei e fui orar. A primeira vez que eu fiz uma oração. No escuro, eu sentei naquele saguão, botei o cobertor e levei minha Bíblia comigo. E eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida. De tudo que eu tinha vivido até aquele dia, de tudo que as experiências com o contrabando, a experiência com o luxo, com as coisas boas. E eu me dei conta que não tinha sobrado nada a não ser a minha família, a minha filha. E eu começo a falar com Deus. Eu não sei se demorou 1 hora, 2 horas. Eu disse para o Espírito Santo, eu disse, Senhor, eu sempre acreditei em Ti, mas eu acho que eu nunca tive um encontro contigo porque eu nunca me senti amada. E quando a gente conhece de Jesus, a gente conhece um amor que transcende todo entendimento. E eu começo a orar. E por isso que eu prego muito sobre o Espírito Santo, porque eu sei quando o Espírito Santo chega. Por isso que o meu ministério tem essas coisas muito incríveis sobre o Espírito Santo, porque eu sei quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa. Porque eu conheço tanto a fala dele, o abraço dele, que eu sei quando ele chega. E aquele dia ele chegou. Ele chegou na minha vida naquela madrugada. Ele fez um transplante de coração em mim. Ele arrancou, pastor, todas as amarguras da minha alma. Todos os medos, todas as inseguranças. E eu orei, eu me lembro que eu orei, eu fiz um voto com Deus e disse, Senhor, se tu me tirar daqui, se eu sair daqui viva. Eu não sabia que eu ia ficar quase 3 anos presa. Eu vou te servir, Jesus. Todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Com comida, com dinheiro, sem dinheiro. Se eu sair daqui, minha filha estiver viva, me esperando, eu vou testemunhar e eu vou contar. E fui fazendo aquele propósito com o Senhor. Pastores, aquele dia mudou a minha vida para sempre. Eu senti um abraço que fica grudado na tua pele, na tua alma e no teu coração.
É uma segurança que tu sabe que ainda que te tirem tudo. E ali eu entendi os nossos irmãos da igreja primitiva que morriam massacrados pelos leões e vi os céus abertos. Porque eu tenho esse sentimento no meu coração. Então, 22 de dezembro foi o dia em que Jesus me encontrou e mudou a minha vida para sempre. E me fez uma promessa, que se eu fosse fiel, Ele ia cuidar de mim por todos os dias enquanto eu vivesse. A promessa dele foi muito além do que eu imaginava, porque eu nunca pensei que ia ser dessa forma. Eu só queria sair da cadeia, cumprir minha pena e cuidar da minha filha. Mas ele me deu e ele é assim. Ele é fiel ao ponto de nos entregar muito, muito, muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Glória a Deus. Eu Pastora, vejo- eu aproveita vejo- e toma seu chimarrão aí, a sua Isso. aguinha, que a gente vai falar um pouquinho aqui para a senhora dar uma descansada. Que bênção, né? É interessante a senhora falando o testemunho, tem muito parecido com o nosso, né? Porque a gente também, a senhora fez como a gente chama de engenharia reversa, que a gente leu muito outros livros, muito, a gente começou por outras religiões. Outras religiões. E aí o que acontece, né? A palavra do Senhor também diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E o que Deus entrega para ti naquele momento onde você está totalmente presa, não só fisicamente, mas mentalmente também presa lá? Ele te entrega vários conhecimentos, ele abre a tua percepção para que aí sim você consiga ter um encontro verdadeiro com ele. Porque daí o que eu entendo? Que o Senhor ele quebra padrões da nossa mente, tanto é que em Romanos 12:2 diz isso, que eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se eu mudar a minha mentalidade. E a senhora falou, testemunho lindo demais, que a senhora arrancou a amargura. Daí a gente está falando de emoção, de coração, de alma, que ele retira toda a amargura, toda a raiva, toda a ira e lhe coloca, tira aquele coração e coloca um coração que bate por ele, um coração que sangra novamente. E aí a senhora chega nesse ponto de mudança de vida, onde ele entrega um ministério. Mas não é um ministério tradicional. É um ministério diferente, onde a senhora começa a defender pessoas, porque a senhora teve uma experiência. O Senhor é maravilhoso porque ele nos usa eu costumo dizer assim, ó, ele não coloca nada fora. Tudo que a gente passou, ele usa como experiência para a gente testemunhar. Eu olho para a pastora assim e ouvindo ela contar tudo, né? Fala muito comigo Romanos 8:28. Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E olha aí, ela contando o que ela fez, né? Ela já tinha um propósito, Deus já tinha um propósito para a vida dela, né? Mas, claro que Deus, ele não programa o mal para nós, né? O mal é consequência daquilo que a gente faz e das nossas escolhas. E eu vejo muito Deus, assim, agindo para transformar todo esse mal em bem, não é verdade? Sim. Todo esse mal em bem e trazer aí para teu propósito de vida, que é ajudar outras pessoas. O nosso propósito sempre é ajudar outras pessoas. Jamais o seu propósito tem a ver com você ficar rico, você se dar bem na vida. Nunca imagine isso. Seu propósito é sempre ajudar o próximo. E aí eu queria te perguntar assim, ó, tem algum versículo que marcou lá esse tempo? Pois é, vocês falaram do reverso, de tu ler outras coisas. Porque quando eu cheguei lá, a minha fé, aquilo que eu acreditava, na verdade, porque eu fui traída pelas pessoas que eu mais amava, exceto minha filha. Eu fui, como é que eu vou te dizer? O dia que me prenderam, o pai, a delegada posta coloca rodar uma fita lá, um vídeo, alguma coisa de escuta. O pai da minha filha tinha uma família. A mulher que ele tinha estava grávida de 7 meses. A delegada colocou rodar para mim e disse: essa é a pessoa que você está protegendo. Porque ela queria que eu fizesse uma delação. E ela colocou... Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso em um podcast. Ela colocou várias e várias falas dele com a mulher, em que se referiam à minha pessoa. Meu Deus. Naquele dia eu perdi a minha autoestima também. Eu descobri que eu não era boa em nada.
que a pessoa que eu me dediquei uma vida inteira usava aqueles termos para mim. E aí eu também perdi a esperança no amor naquele dia, porque eu me divorciei dentro da penitenciária. Logo depois que eu cheguei em Cerro Largo, eu fiz o meu divórcio. Então, a busca por um outro conhecimento que talvez não fosse a Bíblia me fez eu buscar outra coisa. E eu li muito outras religiões. Porque eu tinha muitos amigos que tinham outras religiões. Eu tinha uma amiga que era espírita. Minha amiga, ela era espírita. E a gente brincava, né? Que a gente tinha uma fé bem diferente. E eu estudei sobre o espiritismo, estudei sobre o budismo. Eu sou adepta da yoga, gosto dos exercícios da yoga. Então eu li muito sobre isso. Eu li, o presídio tinha muita matéria sobre Seishonoye. Eu li sobre tudo. Mas eu descobri algo depois que mudou a minha vida. Porque a Bíblia, ela é viva. A Bíblia é um organismo vivo, é Deus falando com a gente quando a gente estuda. E eu voltei a ler a Bíblia. E quando naqueles dias que eu voltei a ler a Bíblia e o conhecimento, o contato com a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, eu leio tudo isso e começo a ler a Bíblia. E eu descubro que nada tem a promessa que a Bíblia tem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A primeira promessa, tu não vai perecer aqui. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são duas promessas. A gente não vai perecer aqui e a gente vai ter a vida eterna. Aí eu começo a fazer esses comparativos. E eu chego, e eu sou apaixonada por Atos dos Apóstolos por isso. Eu chego, eu leio Mateus, eu leio os evangelhos e eu chego em Atos. E aí o Senhor deixa para nós uma promessa que ainda ali, eu acho que é no livro de João, não sei se tu me falha a memória, que ele disse assim, lá nos últimos versículos ele diz, e vocês receberão poder. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Olha o poder. E aí eu chego e estudo Atos, vejo o poder do Espírito Santo e eu entendo que era isso que eu buscava naquele dia quando eu vou orar, e eu faço essa oração que Pedro faz, que Paulo e Silas fazem na prisão, que Pedro, lá na prisão, os anjos chegam, eu começo a imaginar isso para a minha vida. E eu chego leio Atos ali, que eu prego muito sobre isso, 1:8, que depois ele deixa a promessa, ele vai para o céu, no capítulo 2 ele enche o tabernáculo, porque aqueles crentes que ficaram esperando 120, e esses 120 crentes mudaram o mundo. E esses 120 crentes, todos os apóstolos foram martirizados, exceto João. Aí eu começo a pensar, o que outra filosofia de vida pode me dar o que eu sinto? Porque o Senhor, ele é real. Nós estamos falando aqui, eu estou sentindo a presença aquecedora dele. Ô, glória! Então não tem, pastor. A palavra de Deus, ela é viva. Então, a Bíblia toda, pastora, principalmente Atos dos Apóstolos. E aí eu chego lá em 20 e 24 de Atos, se não me falha a memória, quando o apóstolo Paulo vai dizer, em nada tenho minha vida por preciosa, tanto que eu cumpro a minha chamada. Eu vou dizer para vocês, uma pessoa que vem da onde eu vim e aonde Deus me levou, tem medo de alguma coisa? Deve ter medo? Não. Não tem como temer. Glória a Deus. E é interessante, né, pastora, que a senhora falou ali, depois de ler tudo eu fui para a Bíblia, e no nosso caso foi a mesma questão. Quando a gente foi para a Bíblia, a gente entendeu tudo. E parece que as lacunas, não existe lacuna na palavra de Deus. Não. Essa é a questão. Ela vai não fechando todas as Exato. arestas. Ela vai te dando Isso. resposta para tudo. Porque Exato. em tudo, ele manda tu não ser avalista, ele manda tu não ser avarento. E a pastora falou algo interessante antes, pastor. Que tu não tem nada a ver contigo, é tudo com o outro. Tu sempre tem que servir. Exato. E quando tu servir, o Senhor vai... E hoje, esse evangelho que a gente conhece
É a distorção, é o que eu preguei ontem, o mercantilismo do evangelho. As pessoas querem vender um evangelho que se tu fizer isso, eu vou te dar aquilo. Não tem nada a ver com isso. O momento que a graça te alcança, a graça vai te convencendo de quem tu é. E quanto mais perto de Cristo tu chega, mais miserável tu te sente, e tu te sente que tu tem que amar, que tu tem que perdoar, que tu tem que estender a mão, e que esse é o mandamento. Aí a gente vive nesse sistema de corrupção que fizeram do evangelho, porque os cristãos, o crente hoje, as grandes mídias, eles nos ridicularizam por causa dos escândalos que vêm dos mercadores do evangelho. Porque Jesus, ele andou, e a gente sabe que Jesus, quando ele veio, ele não se infiltrou nos palácios, ele era rei, mas ele escolheu andar lá nos valados. Ele foi no leprosário, ninguém queria ir no leprosário. Ele foi lá, ele se comunicava com aqueles que eram os abandonados, os desesperados. Então, Jesus não tem nada a ver com dinheiro. Se tu buscar Jesus por dinheiro, tu vai sofrer a maior decepção da tua vida, porque Jesus não tem nada a ver com dinheiro. O reino dele não tinha nada a ver com dinheiro, era um reino dos céus, um reino de salvação. E aí a gente fala de Mateus, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todo o resto. Aí, porque aquilo que tu vai, porque é a lei da semeadura. Não tem como tu semear avareza, arrogância, maldade e colher bondade. Sabe o que a gente diz aqui, pastora? Que eu chamo a palavra de Deus de duas coisas, né? Primeiro, o manual de vida, né? A gente compra um carro, compra um equipamento, vem o manual. Mas o brasileiro não lê manual. É verdade. Então ele estraga tudo. E nós tem um manual grossão, e a gente olha, mas que manual bem grande, a gente não lê, daí a gente enfia os pés pelas mãos. Mas tem outra que é mais interessante, que é a sua área. A senhora é advogada, então conhece a Constituinte do Brasil. Mas a gente precisa conhecer a Constituinte do céu. Porque aí a gente conhece a lei da semeadura, a gente sabe as leis, a gente sabe os princípios do Senhor. Se eu não conseguir, se eu não conhecer a Constituinte do céu, eu vou estar preso. Preso, não fisicamente muitas vezes, mas preso numa mentalidade de escravo. E pegando esse gancho, existe esperança para quem está preso. Como a senhora passou? Tem esperança? Talvez tenha alguma família nos vendo que tem alguém que está preso, porque muitas vezes é como a senhora disse, né? A senhora entrou lá e diz bem-vindo ao inferno, e aquela pessoa, eu creio que a desesperança entra dentro dela. A pergunta é, a senhora que passou por essa experiência, talvez viu coisas lá dentro que nem imaginava, existe esperança para quem está lá? Existe. Sabe que quando eu tive esse encontro com Cristo, que Cristo me encontrou, a cadeia ficou leve para mim. Eu era uma mulher presa com a mente livre. Olha só. É muito incrível, porque aí eu nasceu dentro do meu coração a viva esperança que é Cristo. E Cristo, ele tem o poder de ultrapassar a grade, ele tem o poder de ultrapassar os muros da penitenciária. E quando um missionário, um pastor, um evangelista chega lá dentro da cadeia com o evangelho, e aquelas pessoas começam a escutar, porque na madrugada, no momento de solidão, todas aquelas pessoas, elas têm um momento de reflexão. Todos nós temos. E lá na cadeia não é diferente. As pessoas que estão lá, elas são nossos irmãos. E Jesus disse, visitai os presos como se presos estivessem. Aí a gente vê hoje, as pessoas querer implodir os presídios. E a gente vê falas de muitos cristãos com revolta, falando que bandido bom é bandido morto. Gente, Jesus Cristo foi o primeiro advogado criminalista, pastor. E sabe onde foi o escritório dele? Lá na cruz do Calvário, do lado daqueles 2 ladrões. Aquele que se arrependeu, Jesus advogou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, o primeiro cidadão do céu foi um ladrão. Então, assim, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vai ver um Jesus que olhava para os defraudadores de impostos como Zaqueu e disse, Zaqueu, hoje me convém que eu vá pousar em tua casa. Ele vai lá, ele leva salvação para aquela casa. E os fariseus que existem hoje,
Fariseus, porque são aqueles que, os mercadores do evangelho que pregam algo que eles não vivem. E a palavra vai dizer que nos últimos tempos haveriam homens avarentos, amantes de si mesmo, que fariam suas próprias doutrinas. Teriam aparência de piedade e negariam a eficácia delas. E é o que a gente vê hoje. Porque tudo que a gente precisa está na palavra. E a palavra vai dizer. Quando ele diz para Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa, e os fariseus, os religiosos, porque a religião é horrível. A religião, ela é uma arma para impedir que o reino cresça. E quando esses religiosos olham para Jesus, eles dizem, mas ele é tão santo, ele vai dormir na casa de pecadores. E Jesus vai dizer para eles, o Filho do Homem veio buscar e resgatar tudo que estava perdido. E isso é maravilhoso. Então, a esperança, pastor, para quem está lá no cárcere. Eu preguei numa igreja agora, final de semana, nós ministramos e louvamos, eu e Dilmar, a gente tinha um convite ministerial. O pastor é ex-presidiário. O menino que toca no trompete, no conjunto, é ex-presidiário. O menino que cuida do som é ex-presidiário. Vários membros da igreja são ex-presidiários. Sabe como é que isso aconteceu? Deus... esse pastor, ele cometeu um crime no passado, passou o tempo, ele estava respondendo o processo de liberdade, ele conheceu Jesus nesse tempo, Jesus encontrou ele se converteu e chegou a hora dele cumprir a pena, ele já era um evangelista da igreja, não lembro, e ele foi para a cadeia. O que ele fez lá? Jesus levou ele para lá para pregar o evangelho. Hoje os parceiros dele que caminham com ele ministerial passaram, e que coisa linda, eu me sentei com eles, a gente sentou, eu e Dilmar, vendo eles contar como era o presídio. Um que estava lá, que é o menino do som, esse pastor convidava ele para orar de madrugada porque o irmão do menino do som estava com câncer. E é uma coisa incrível. E o evangelho, ele é isso. O evangelho não tem nada a ver com dinheiro, o evangelho não tem nada a ver com organizações, o evangelho é livre. E nós podemos, a gente tem o projeto Bíblias no Cárcere, a gente compra a Bíblia e leva para a cadeia, e a gente diz para aquele preso que a gente dá uma Bíblia, tu não leva embora quando tu sair daqui, tu deixa aqui, tu planta a Bíblia. Um dia aquela Bíblia vai estar lá. E a pessoa vai ler. Uma Bíblia que tu enxergue, uma Bíblia que tu veja. Porque eu vou fazer um comentário aqui na época das enchentes que teve no Rio Grande do Sul. A gente levou Bíblia para as enchentes. Gente, se juntou tanta comida, se juntou tanta roupa que se perdeu, que não foi usada, se juntou tanta coisa. Ninguém lembrou de encher uma carreta de Bíblia. Nós chegamos em um bairro de Porto Alegre, onde as pessoas vieram atrás de Bíblia, porque todas as Bíblias foram levadas embora. E eu comecei a chorar, pastor. O Dilmar me confortou e eu chorei. Eu disse, como que os nossos grandes líderes não lembram que essas pessoas... Esse aqui é um campo ministerial, é um campo missionário. As pessoas perderam tudo. Tudo que elas precisavam era da palavra do Senhor. É verdade. É verdade. A pastora falando, né? E o Espírito Santo me lembrando aqui... como nós cristãos podemos ter o ministério de juiz. Não somos juízes. Quem somos nós para julgar alguém, se essa pessoa foi presa ou não? Olhando para a palavra e vendo histórias. Vou começar com o mais importante. Jesus foi preso, meus queridos. Jesus foi preso, foi passando de julgamento em julgamento. E teve o julgamento mais injusto, né, que existiu. Sem nenhum pecado, ele foi preso. E aí a gente vai passando pelas histórias da Bíblia e a gente vê José, que foi traído pela própria família, né, como tu falava ali. Quando falava ali, eu lembrava de José, encarcerado, mas sendo completamente usado por Deus dentro do cárcere e foi traído justamente pela família. E depois a gente vê, meus queridos, ali, todos os apóstolos, eles foram presos. João na ilha de Pátimos, Paulo e Silas cantando dentro da prisão, Pedro. Então, assim, para só um pouquinho. Não estamos lendo a mesma Bíblia. Se você acha que todo preso tem que ser morto, a gente não está lendo a mesma palavra. A gente não está lendo a mesma Bíblia. Então, meu irmão, você não é juiz, tá? Esse ministério não está disponível. Só Deus é o justo juiz. E Jesus, ele é o nosso advogado. Então, quando você vê alguma coisa,
se entrega para o Senhor. Ele que tem que julgar, não é você. E aí a pastora falando, né, sobre como as igrejas estão hoje. E a gente entende que muitas ovelhas que estão sendo guiadas hoje em dia por fariseus. Pessoas que estão ali não por chamado, e sim por cargo. Que estão ali para ganhar dinheiro. Esse é o maior problema da igreja hoje. Pessoas que não estão ali comprometidas com o evangelho e sim com ficar rico. Acha que Jesus, meu querido, ele é hospital e banco, na hora que eu preciso de cura e na hora que eu preciso de dinheiro. Fora isso, eu não busco a Deus. Eu preciso buscar a Deus, como disse a pastora Mateus 6,33. Buscar Deus em primeiro lugar. E todas as coisas são acrescentadas. Não precisa você buscar nada, só precisa você buscar Jesus. E Ele te acrescenta todas as coisas. Antes de falar essa palavra, Ele está falando sobre os pássaros e sobre os lírios, que não precisam buscar comida e não precisam buscar se vestir. Que Deus dá a eles tudo. E como Deus não daria para nós, né? Que somos filhos. E eu sempre falo, né? Sempre faço essa reflexão. Você já acordou antes de amanhecer o dia? Quando tá clareando assim? Já ouviu o que tem? É os pássaros louvando ao Senhor no primeiro momento do dia. E muitas vezes a gente deixa Deus por último. A gente faz tudo. A gente sabe se a gente busca a Deus quando? Quando você acorda de manhã e já busca o Senhor. Você deixar Ele por último, é que todo o resto é mais importante. O que tu vai perguntar agora pra pastora? É que ela tá falando e tá vindo, assim, muita coisa. Então vamos caminhando já mais pro final, pastora. Pastora, a senhora trouxe seus livros? Bom, a gente tá... Os nossos livros, vou falar um minuto assim do livro. Isso, o livro fala. Diário de uma Pena é uma história contada dentro do cárcere, é um diário escrito 94 dias dentro da prisão. Tudo que eu vivi lá dentro. Não é ainda a biografia da doutora Maria Odila. A biografia está saindo agora nos próximos dias, do cárcere aos tribunais. Aí é a nossa história. E o livro passou por uma roupagem nova. A gente trocou de editora, e é uma editora aqui do Sul. Nós tínhamos uma editora lá do Nordeste, era muito difícil a comunicação para mandar quando faltava. E aí a gente encontrou, pastor. A gente orou e Deus preparou uma editora maravilhosa que está nos dando um auxílio. Os livros, eles me mandaram ontem, estão prontos, lindos, vai chegar muitos livros aí. A gente está... a segunda edição, a gente mudou algumas coisas, eles fizeram melhor que o primeiro. Tá? Arrumaram, ficou muito lindo. E tá saindo, então a gente tá sem livro agora. Mas aí a partir de segunda-feira já vamos estar com os nossos livros em mão. Aí daí a gente faz assim, daí a pastora me manda o link, que a gente coloca aqui na descrição do podcast. Maravilha. Isso. E também, né, depois a pastora vai deixar todas as redes sociais dela, a gente e tudo pra gente aqui. compartilhar também, para acompanhar aqui e o pessoal também poder acompanhar a pastora. Pastora, eu preciso fazer uma pergunta mais profunda agora. Qual a prisão invisível? Que até então a gente falou de prisões visíveis, né? Mas no campo missionário, no âmbito espiritual, o que a senhora vê? Qual é a maior prisão invisível que está aprisionando as pessoas hoje em dia? O que a senhora vê na sua visão? Bom, nós temos dois povos hoje. O povo que ainda não teve contato com a igreja, que tem que ser alcançados pela palavra, e nós temos o povo que foi alcançado pela palavra e saiu da casa do Senhor, com a desculpa que saiu por causa de João, de Pedro, de Paulo, com as suas justificativas, por conta do sistema corrompido, porque a gente não pode fechar os olhos, pastor. Eu hoje tenho dentro do meu coração, e todas as pessoas que me conhecem sabem disso, eu sou contra o sistema. Todo e qualquer sistema organizado, no sentido de que venha contra os princípios bíblicos. E hoje, quando as pessoas falam muito da igreja, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela está se preparando, está esperando o seu noivo, que é a igreja que será arrebatada. Mas tem aí um povo que pensa que é da igreja, que pensa que faz parte da igreja, que se acha dono da igreja.
Mas a igreja, ela tem dono, que é Jesus Cristo. E o seu dono deu a vida por ela lá na cruz do Calvário. Então, todas as vezes, e eu quero deixar um recado para essas pessoas, que ela é a prisão do costume, é a prisão do sistema dos homens. Porque eu crio o meu sistema, eu abro uma igreja e eu crio, além da palavra, que são os princípios bíblicos, eu crio o meu sistema da igreja. E daí ninguém presta mais se não estiver dentro daquele sistema. E aí eu preciso dizer algo, essa é a maior prisão. E tu sabe por que essas pessoas, elas continuam presas nesse mundinho, que é esse sistema? Porque elas ainda não encontraram o poderoso Espírito Santo. Porque no momento que tu tem um encontro com o poderoso Espírito Santo, como os apóstolos tiveram, nem vou citar homens normais comuns, vou citar os apóstolos que andaram com Cristo, como eles estiveram. A convicção deles era tão grande, que não importa se aparecer uma nova doutrina, que não importa se aparecer uma nova igreja, entregando um sistema diferente. Para a verdadeira igreja, a única bússola que vale é a palavra de Deus. E a igreja, daí a gente não está falando de uma placa. A gente não está falando de uma denominação tal, a gente está falando de cristãos, seguidores de Cristo, que vivam com os padrões do reino dos céus. Então, a maior prisão invisível hoje é a falta de conhecimento. Porque se a gente estiver preso à fala de pessoas, a sermões sem vida, sem graça, de pessoas que nem foram alcançadas pela graça. Porque o que nos faz um cristão? É nós ser parecido com Cristo. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi porque alguém olhou para eles, eles se parecem com Cristo. Então, Pedro, né? Pedro que diz assim, a mulher disse assim, mas tu é deles, porque tu fala igual a ele. Exato, a gente carrega. A gente carrega, Então, né? nós temos o DNA do céu. Então, quando a gente se intitula cristão, eu e Dilmar, a nossa casa, a nossa família, nós somos uma família missionária com um princípio de reino. Nós nós temos a nossa igreja, carregamos a nossa carta de recomendação, temos um pastor, mas o Dilmar sempre fala uma coisa: nós não estamos debaixo da promessa de um homem, nós estamos debaixo da promessa que Deus fez pra gente. E como a gente ouviu ontem, Deus falando, foi tão incrível Deus falar com a gente, porque a gente fala sobre isso todos os dias. Não tem nada que ver com a denominação tal. Aonde nos convidarem para nós pregar, nós vamos pregar. Porque a gente entende que o evangelho veio para todos os homens. Amém. E aí, como a senhora falou, né? É experiência com o Senhor. As pessoas hoje, elas não têm experiência. Elas têm emocionalismo. E a gente, bem a nossa área, e a gente analisa muito. É muito fácil da gente identificar quando é emocionalismo e quando é a presença do Espírito Santo. E é bem o que foi dito aqui. O problema é que pessoas seguem seguindo o homem. E a gente só tem que seguir o quê? Voltamos às escrituras novamente, voltamos ao manual, a Constituinte do Céu. Enquanto eu não ler a palavra, eu não vou discernir. Porque eu só tenho discernimento do Espírito Santo se eu tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, eu vou para qualquer vento de doutrina. Tem um ditado popular que diz que na terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então, se a palavra ela está disponível para a gente estudar. E a palavra, ela se revela para você, ela é revelada. Quantas vezes a gente está lendo a palavra e Deus mostra um caminho? Porque a palavra, ela é direção, ela é estrutura, ela muda. A palavra muda caráter. Porque se tu conheceu a palavra e tu tem o caráter do homem velho, mentiroso, enganador, duas caras, pessoa que vive uma vida de mentira, porque a gente tem que ser crente 24 horas. E a gente tem que saber que o crente, o verdadeiro crente, o cidadão do céu, ele é pressionado nesse tempo pelo sistema. Porque tudo que o inimigo que reina nesse século, que é o inimigo da nossa alma, que é o Deus desse século, ele quer é que a gente seja um crente conformado com a frieza. Um crente que não tem experiência com Deus, que não tem visão do céu e que vive alienado. Porque a partir do momento que tu conhece Jesus, que Jesus entra na tua vida, a mudança na tua vida ela é automática. Se tu vive miserável dia e noite pedindo comida, tu não conheceu Jesus ainda. É verdade. Porque Jesus é o Jesus que chega e muda o ambiente. Ele vai te trazer. Tu não precisa pedir nada. Nada. Eu não confio, pastor, em pessoas que ficam pedindo coisa. A gente não tem que pedir nada pra ninguém, porque o Pai que tá lá em cima, ele sabe de cada coisa que a gente precisa. É verdade. A senhora sabe que
o nosso ministério, né, ele também é interdenominacional. Então, a gente é meio, como, não vou dizer que a gente é missionário, porque a gente tem mais, digamos assim, que a gente está mais na área do mestre, né, de ensinamento. Mas Deus, ele nos chamou para a igreja dele, não para 4 paredes, e sim para qualquer igreja. E a gente visita qualquer denominação. A gente prega um dia na Metodista, no outro dia a gente está na Assembleia. E é reino, né? E a pastora estava falando, né, sobre a palavra. E eu gosto de dizer que a gente faz monólogo com Deus. A gente fala, e depois não quer ouvir a resposta. E só tem uma forma de ouvir a resposta, através da palavra. O que tem a palavra, né? Tem a Bíblia, tem pregações, tem o louvor, que é a palavra. Então, sim, mas Deus vai te responder através da palavra. Não tem outro jeito dele responder, tá, gente? Claro que às vezes ele usa a boca do profeta, mas o profeta vai usar o quê? A palavra. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó, para quem estiver nos escutando. A pessoa pode estar pensando assim, minha vida acabou. Quando ela, né, vai presa ou tá passando aí por uma situação difícil. O que a senhora diria olhando para essa câmera? Para essa pessoa que acha que não tem mais jeito, que a vida dela acabou, que chegou ao fim, que isso não é possível. Bom, você que está nos ouvindo, se você estiver preso dentro de um cárcere fechado como eu estive, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele ultrapassa a grade. Ele vai além da grade, ele pode encontrar você ainda aonde você está. Então, nunca pense em desistir. Olha para o céu. Porque o fundo de poço, a saída é para cima. Quando a gente está no fundo do poço, a gente cava para baixo. Mas se a gente olhar para cima, o poço é redondo, você olha para cima e vê o céu. O fundo do poço não tem janela. A saída é para cima, é para o céu. Então, olhe para o céu. Mas se você não está preso, como eu estive um dia, está preso a um problema emocional, você foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pela tua companheira, pelos teus amigos, você está num fundo de depressão, você está desenganado pela medicina, você tem uma sentença condenatória contra você, eu quero te dizer que existe um advogado que é Jesus Cristo, que é o advogado dos advogados, e existe um médico que é o médico dos médicos. Então olhe para Jesus, olhe para o Senhor e Ele vai te encontrar onde você estiver. E Jesus Cristo é resgate. Assim como Ele fez com a minha vida. Um dia dentro de uma penitenciária, no meio dos ratos e das baratas, encontrou a Maria Odila, abandonada por tudo e por todos. Amou ela, reconstruiu a sua vida e a sua história. O Senhor, Ele mudou a minha vida. Ele fez algo tão lindo que Ele fez tudo novo. Deus me deu uma família. Se você acompanhar o podcast, eu fui abandonada. Mas Deus me deu um esposo, que hoje é meu companheiro. O Dilmar, ele é a minha metade. Não existe Maria sem Dilmar. E nem Dilmar sem Maria. Deus me deu 2 netos, que são as cordas mais doídas do meu coração, o Luiz e o Levi. A minha filha hoje é o orgulho que eu tenho, que me ajuda, trabalha comigo, construiu uma família linda. E a gente não está aqui falando de nada patrimonial. A gente está falando de sentimento, de pessoas e de amor. E o amor, ele excede todo o entendimento. Então, e Cristo nos ama assim. Ele nos constrange com o seu amor, porque ele não importa a situação que a gente está. Não importa se tu está devendo, não importa se tu está no SPC, não importa se tu é o mais miserável dos homens, não importa se você tem acusações contra você, seja ela qual for, se você é culpado, se você é inocente, não importa. Jesus, ele veio para todos. E ele continua sendo o advogado dos advogados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, cuide da tua casa, da tua família. E olha para o céu, porque do céu vem resposta. Amém. Eu digo, né? Deus, ele sempre vai usar a nossa dor para ajudar outras pessoas. Olha o testemunho dessa pastora, dessa mulher de Deus, e como Deus usou e usa todos os dias a dor que ela viveu
para transformar outras vidas. O meu testemunho também é de cura. Eu tinha exatamente ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E Deus, né, ele usou exatamente a minha dor para fazer o meu propósito. Passar por um momento dessa dificuldade, poder olhar para outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, né? Eu digo, muitas pessoas, elas olham para a dor delas e elas acham que é o fim. E você não sabe que Deus quer usar essa dor para que você possa ajudar outras pessoas. É incrível, né? Como Deus, ele faz todas as coisas, né? Transforma todo mal em bem, e não adianta. É maravilhoso. Você só tem que se entregar para ele e para o propósito que ele tem para sua vida. E ele vai fazer maravilhas. Não precisa fazer nada. Como disse a pastora, não peça nada. Só entregue a sua vida para ele. Amém. Se você que está nos acompanhando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar esse testemunho que vai mudar muitas vidas. Incrível, né? E quem chega aqui no podcast sempre ora no final. Pastor. E o pessoal tá, né, sempre fica esperando a oração. Nós vamos lhe pedir isso, que a senhora ore por todo mundo. E deixa o Espírito Santo te usar. Deixa agora. o Espírito Santo Deixa. te usar. Tudo que a senhora falou já estão sendo bem ministrados, mas eu creio que tem pessoas ainda Com certeza. que precisam quebrar cárceres hoje na alma. Amém. Então, Vamos deixa orar. eu te usar, querida. A gente crê. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, orando por todas as pessoas que assistirão este podcast. Paizinho querido, que o Senhor venha ao encontro desta vida, não importa a situação, Senhor, que ela está, que o Senhor seja socorro presente na hora da angústia. Que neste momento de dificuldade, o Senhor possa olhar para elas e elas possam olhar para Ti e responder. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha cobrir com o Teu sangue, que o Senhor venha realizar desejos, Senhor. Que o Senhor venha salvar, curar, encontrar, libertar e quebrar todas as correntes do inferno. Que o Senhor possa dar vida e vida com abundância. Que as pessoas que estão, Senhor, ouvindo esta oração, elas possam se sentir impactadas pelo Teu Espírito Santo. Que a minha voz possa ultrapassar a câmara, que possa chegar até o coração dessas pessoas através do Teu poderoso Espírito Santo. Senhor, é o nosso desejo, é a nossa oração neste dia. Nós oramos pelos pastores que cuidam desse podcast também. Senhor, que esse podcast possa chegar no Brasil, possa chegar nos lares, que ele possa alcançar milhares e milhares e milhares de compartilhamentos. Senhor, que muitas e muitas pessoas venham ser impactadas pelos conteúdos, Senhor, que são produzidos aqui. Nós abençoamos, Senhor, esse estabelecimento. Nós abençoamos, Senhor, este lugar onde as pessoas se sentam para testemunhar e contar as maravilhas do céu. Senhor, nós cremos no encontro, mas encontros, Senhor, marcados pelo céu. E esse encontro nesta manhã foi marcado pelo céu. Senhor, nós cremos que o Senhor está dentro desta sala juntamente conosco, Pai, e que Teu poderoso Espírito Santo nesta manhã está aquecendo e confortando os corações das pessoas que estão nos ouvindo. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu gostaria também, além de agradecer a pastora, de pedir para que tu deixe as tuas redes sociais, os teus contatos, como é que a gente pode te seguir no Instagram, no Facebook, tem YouTube, como é que é, pastora? Bom, eu vou deixar depois para vocês podem colocar também ali, né, Tá. todos os links, os nomes, mas no Instagram é Maria Odila ADV, se tu procurar Maria Odila só vai ter uma, advogada Maria Odila, acho que só tem uma no mundo, aí você vai, é mais fácil de encontrar. Então se tu digitar Maria Odila no Instagram, Maria Odila ADV, nós temos a página do Inocentes também, que a gente acolhe pessoas com falsas acusações, Maria Odila Inocentes, também no Instagram. Temos Águias do Júri, para quem gosta de júri, também no Instagram. Temos no Facebook, doutora Maria Odila Marques da Silva Dornelles, está lá. Temos uma página no Facebook também, que é do escritório. Temos no TikTok, Missionária Doutora Maria Odila. E temos no YouTube, Missionária Doutora Maria Odila também. Aonde você vai no YouTube tem os testemunhos completos, né, que nas outras redes são cortes. Siga a gente, compartilha nossos vídeos, porque os crentes têm dificuldade de compartilhar conteúdo de crente. Então vai lá, compartilha, marca a gente, nos ajude a divulgar o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. A gente quer agradecer
muito, imensamente, a presença da pastora aqui, agradecer o esposo dela que está aqui também, e dizer assim, ó, que Deus continue usando a tua vida, o ministério de vocês, que vocês continuem sendo bênção, né, trazendo aí a palavra do Senhor, trazendo o reino para essa terra que precisa tanto do Senhor, que precisa tanto de Jesus, precisa tanto da palavra dele, e que abençoe a família, a filha, os netos, né, e que o Senhor leve vocês com toda a segurança, abençoe cada culto, né, que ainda tem 3 cultos ainda, né, Temos. pastora? Nos Gideões, gente, tá? É na Casa dos Profetas, hoje à tarde, e depois à noite é nos Gideões. Eu sei toda a sua agenda. Já olhei ali, é isso, né, pastor? É isso mesmo. Então, se você quiser estar ao vivo hoje com a pastora, vá lá no Gideões e vai ser bênção em nome de Jesus. Queridos, obrigado pela presença de todos. Nos encontramos no próximo podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.